A empregada levava as crianças para brincar no parquinho quando o empresário parou, completamente encantado com aquela linda cena. Bruna segurava Letícia no escorregador, suas mãos firmes na cintura da pequena, enquanto Sofia esperava ansiosa no topo. Otávio nunca tinha visto as filhas rirem assim desde que a mãe morreu. A funcionária se virou e sentiu o olhar dele. Algo mudou naquele instante silencioso. Sofia puxou a mão de Bruna com mais força, os olhos brilhando de expectativa, enquanto Otávio permanecia ali parado, ainda processando a intensidade daquele momento que havia presenciado. A funcionária respirou fundo, tentando controlar o nervosismo que tomava conta do seu corpo, e respondeu com a voz ligeiramente trêmula: "Claro, meu amor, agora é sua vez." Ela ajudou Letícia a descer do escorregador com cuidado, segurou sua mãozinha e a conduziu até onde Otávio estava, sentindo o peso do olhar dele sobre cada movimento seu. O empresário observou como ela se movia com naturalidade entre as duas meninas, sempre atenta, sempre carinhosa, e sentiu algo se mexer dentro do peito, algo que não conseguia nomear, mas que o incomodava e o atraía ao mesmo tempo. Sofia subiu os degraus do brinquedo com pressa, ansiosa para ter sua vez, enquanto Bruna se posicionou na base do escorregador, estendendo os braços para recebê-la. Otávio deu um passo à frente, ficando ao lado da funcionária, e disse com a voz rouca: "Deixa que eu pego ela." Bruna se virou para ele surpresa, e por um momento seus olhos se encontraram novamente, criando aquela mesma eletricidade silenciosa que havia sentido minutos antes. Ela assentiu devagar e se afastou alguns passos, dando espaço para que ele se posicionasse. Sofia desceu pelo escorregador rindo alto, os bracinhos abertos, e caiu diretamente nos braços do pai, que a segurou com uma mistura de nervosismo e ternura. A menina abraçou o pescoço dele com força e disse: "De novo, papai, mais uma vez." Otávio sentiu o coração apertar ao ouvir aquela palavra, papai, dita com tanta alegria e confiança. Fazia meses que não escutava as filhas falarem com ele daquele jeito, sem medo, sem a distância fria que ele mesmo havia criado. Ele olhou para Bruna, que observava a cena com um sorriso discreto, mas genuíno, e perguntou: "Vocês fazem isso sempre?" A pergunta saiu mais íntima do que ele pretendia, como se estivesse questionando não apenas sobre o parque, mas sobre toda aquela felicidade que as filhas demonstravam longe dele. Bruna ajeitou uma mecha de cabelo que havia escapado do coque e respondeu: "Elas precisam brincar, Sr. Otávio. Dentro de casa elas ficam agitadas, sem saber o que fazer com tanta energia." Ele colocou Sofia no chão e se abaixou para ficar na altura dela. "E o que mais vocês fazem quando saem?" Sofia começou a contar animada sobre os passeios no parque, sobre as vezes que Bruna as levava para alimentar os patos no lago, sobre como ela sabia fazer bolinhas de sabão gigantes. Letícia se aproximou e completou: "E ela canta pra gente quando estamos com medo." Otávio levantou o olhar para Bruna, que ficou visivelmente sem jeito com os elogios das meninas. "Medo de quê?" ele perguntou, franzindo a testa. Letícia abaixou a cabeça. "Às vezes eu acordo de noite e lembro da mamãe, aí eu choro e a tia Bruna vem." O silêncio que se seguiu foi pesado. Otávio sentiu uma culpa avassaladora tomar conta dele ao perceber que não sabia de nada daquilo, que havia terceirizado até mesmo o consolo das próprias filhas. Bruna percebeu o desconforto dele e disse rapidamente: "Isso é normal, senhor. Crianças têm pesadelos, principalmente depois de mudanças grandes na vida." Ela não disse a palavra morte, mas todos entenderam. Otávio engoliu em seco e estendeu a mão para Letícia. "Da próxima vez que você tiver medo, pode me chamar também." A menina olhou para ele com surpresa. "Mas você não fica em casa de noite." A frase foi como um soco no estômago.
Ele realmente chegava tarde todos os dias, quando elas já estavam dormindo, e saía cedo antes delas acordarem. Eu vou tentar ficar mais, prometeu, e pela primeira vez em muito tempo realmente quis dizer aquilo. Sofia puxou a mão dele. Então vem brincar mais com a gente agora. Os próximos 30 minutos foram uma revelação para Otávio. Ele empurrou as meninas no balanço, ajudou a construir castelos de areia, correu atrás delas na pequena área gramada do parque. Bruna se mantinha por perto, sempre vigilante, mas dando espaço para que ele se conectasse com as filhas. Em vários momentos, ela o orientou discretamente, como segurar Sofia no balanço para ela se sentir segura, como negociar com Letícia quando ela não queria dividir os brinquedos, como transformar uma birra em brincadeira. Ele observava cada gesto dela, cada palavra, tentando entender como ela havia conseguido, em poucos meses, criar uma relação tão sólida com suas filhas. Quando o sol começou a baixar e o ar ficou mais fresco, Bruna olhou para o relógio e disse: Senhor Otávio, acho melhor voltarmos. Elas precisam jantar e tomar banho, senão a rotina do sono fica bagunçada. Ele assentiu, mas sentiu uma estranha relutância em deixar aquele lugar onde pela primeira vez em meses havia se sentido realmente presente na vida das filhas. Como vocês vieram? Perguntou. A pé, respondeu Bruna. É perto de casa. Otávio balançou a cabeça. Eu levo vocês de carro. Bruna hesitou. Não precisa se incomodar, senhor. Elas gostam de caminhar e eu... Ele a interrompeu. Não é incômodo. Eu quero levar minhas filhas para casa. A firmeza na voz dele não admitia discussão. Durante o trajeto de volta, o carro ficou em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. As meninas estavam cansadas e sonolentas no banco de trás, e Otávio dirigia devagar, olhando pelo retrovisor para vê-las. Bruna estava no banco do passageiro, as mãos cruzadas no colo, ainda processando tudo o que havia acontecido. Ela podia sentir o cheiro do perfume dele, uma fragrância masculina e sofisticada que contrastava com o ambiente simples do parque onde haviam passado a tarde. Quando chegaram à mansão, as meninas correram para dentro e Bruna as seguiu, pronta para retomar a rotina de sempre. Mas Otávio não subiu para o escritório como fazia habitualmente. Em vez disso, ele a seguiu até a cozinha e ficou observando enquanto ela preparava o jantar das meninas. Você sempre come depois delas? Perguntou, encostado no batente da porta. Bruna parou de mexer a panela e se virou para ele. Sim, senhor. É mais prático assim. Otávio franziu a testa. Prático para quem? Ela não soube o que responder. A verdade era que sempre havia uma separação clara entre a família e os funcionários, e ela nunca havia questionado isso. Hoje você vai jantar com a gente, disse ele, num tom que não admitia discussão. Bruna arregalou os olhos. Senhor Otávio, eu não acho apropriado. Eu sou... Ele deu um passo à frente. Você é o quê? A pessoa que cuida das minhas filhas? A pessoa que conhece elas melhor do que eu? A pessoa que estava no parque fazendo elas rirem enquanto eu estava preso no escritório? A voz dele estava carregada de emoção, e Bruna percebeu que havia algo mais profundo acontecendo ali. Você vai jantar com a gente? Repetiu ele, mais suave. Por favor. O jantar foi diferente de tudo que já havia acontecido naquela casa. Otávio sentou-se à mesa da copa, não na sala de jantar formal, e insistiu que Bruna se sentasse também. As meninas ficaram eufóricas por terem o pai ali, contando sobre o dia, fazendo graças, pedindo atenção. Bruna se sentia deslocada no início, mas aos poucos foi relaxando, especialmente quando viu como Otávio olhava para ela, buscando aprovação quando conseguia fazer as meninas rirem, pedindo ajuda silenciosamente quando não sabia como lidar com alguma situação. Papai, você vai ficar aqui amanhã também? Perguntou Sofia, a boca suja de molho de tomate. Otávio olhou para Bruna antes de responder.
Eu vou tentar ficar mais tempo em casa, sim. Letícia bateu palmas. E a tia Bruna também fica? Bruna sentiu o rosto esquentar. Eu sempre fico, meu amor. Eu moro aqui. Sofia franziu a testa. Mas você dorme no quartinho pequeno lá nos fundos. É longe da gente. Otávio se surpreendeu. Como você sabe onde a Bruna dorme? Letícia explicou. A gente já foi lá. O quarto dela é pequeno e não tem janela grande como o nosso. Otávio sentiu um incômodo crescer dentro dele. Depois do jantar, ele acompanhou Bruna e as meninas até o andar de cima, algo que nunca havia feito. Ficou observando enquanto ela dava banho nas duas, com paciência infinita, cantando músicas infantis, fazendo brincadeiras com a espuma. As meninas estavam completamente à vontade com ela, confiantes, felizes. Quando saíram do banho, de pijamas, Bruna as levou para o quarto e começou a rotina de sempre. Escovou os cabelos delas, ajudou a escolher qual boneca cada uma levaria para a cama, organizou os bichinhos de pelúcia. Otávio ficou na porta, observando, sentindo-se um estranho na própria casa. Você vai ler história para nós? Perguntou Sofia para Bruna. Claro, meu amor. Qual vocês querem hoje? Letícia apontou para um livro na estante. Aquele da princesa. Bruna pegou o livro e se sentou na cama, entre as duas meninas. Otávio deu um passo à frente. Posso participar? As três olharam para ele com surpresa. Bruna sorriu. Claro, senhor Otávio. Sente aqui. Ela fez espaço na cama e ele se sentou, meio sem jeito, enquanto ela abria o livro. A história era sobre uma princesa que se perdia na floresta e encontrava ajuda nos lugares mais inesperados. Bruna lia com vozes diferentes para cada personagem, fazendo as meninas rirem e se envolverem na narrativa. Otávio observava tudo, fascinado pela forma como ela conseguia prender a atenção das filhas, como as fazia se sentirem seguras e amadas. Em determinado momento, Sofia encostou a cabeça no braço dele e Letícia segurou sua mão. Ele sentiu os olhos arderem e teve que engolir o choro. Quando a história terminou, as meninas já estavam sonolentas. Bruna as cobriu, beijou a testa de cada uma e sussurrou: Durmam bem, meus amores. Otávio hesitou, mas seguiu o exemplo dela, beijando as filhas e desejando boa noite. As duas sorriram, e Letícia disse: Papai, você vai fazer isso todo dia? Ele olhou para Bruna, que o encorajou com um sorriso discreto. Vou tentar, princesa. Quando saíram do quarto, ficaram parados no corredor em silêncio. A casa estava quieta, apenas o som distante do ar-condicionado. Otávio se virou para Bruna e disse: Obrigado. Ela franziu a testa. Pelo quê, senhor? Ele passou a mão pelo cabelo. Por tudo. Por cuidar delas. Por me deixar participar, por... Ele parou, procurando as palavras certas. Por fazer elas serem felizes quando eu não consegui. Bruna sentiu o peito apertar. O senhor estava sofrendo também. Perdeu sua esposa. Ficou sozinho com duas crianças pequenas. É compreensível que tenha se perdido um pouco. Otávio a olhou com intensidade. Mas você não se perdeu. Você chegou aqui e assumiu tudo. Cuidou delas como se fossem suas filhas. Bruna desviou o olhar. É meu trabalho. Ele balançou a cabeça. Não, Bruna. O que eu vi hoje, a forma como elas olham para você, como confiam em você, isso não é só trabalho. Isso é amor. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Bruna sentiu o rosto esquentar e não soube o que responder. Otávio continuou. Eu quero mudar as coisas. Quero estar mais presente na vida delas, mas eu não sei como fazer isso sozinho. Você pode me ajudar? Ela o olhou nos olhos pela primeira vez desde que saíram do quarto das meninas. Claro, senhor Otávio, eu ajudo no que for preciso. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. E sobre o seu quarto? Bruna se surpreendeu. Meu quarto? Otávio hesitou. As meninas têm razão. Aquele quartinho é muito pequeno e fica longe delas.
Se precisarem de você de noite, você nem vai ouvir. Bruna não sabia onde ele queria chegar, mas eu sempre deixo a porta aberta e... Ele a interrompeu. Tem um quarto de hóspedes no final deste corredor. É maior, tem uma janela boa, fica perto das meninas. Você pode se mudar para lá. Bruna arregalou os olhos. Senhor, eu não posso. Aquele é um quarto de visitas, é muito bom para mim. Otávio balançou a cabeça. Ninguém visita esta casa, Bruna. E você não é só uma funcionária. Você é... Ele parou, percebendo que estava prestes a dizer algo que talvez fosse longe demais. Você é importante para elas. Merece um lugar melhor. Bruna sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu não sei o que dizer. Otávio se aproximou um passo. Não precisa dizer nada. Amanhã você se muda. Eu vou pedir para alguém arrumar o quarto. Ela assentiu, ainda atordoada, e murmurou. Obrigada, Sr. Otávio. Houve um momento de silêncio e então ele disse, Bruna, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela hesitou, mas concordou. Pode. Otávio encostou-se na parede do corredor. Você tem família? Alguém que sente sua falta? Bruna respirou fundo. Tenho minha mãe no interior e um irmão mais novo que estuda na capital. Meu pai morreu há alguns anos. Otávio sentiu uma pontada de tristeza. Você os vê com frequência? Ela balançou a cabeça. Não muito. O salário que o senhor paga me permite ajudar meu irmão na faculdade e mandar dinheiro para minha mãe, mas não sobra muito para viagens. Ele ficou em silêncio por um momento, processando aquela informação. Você sacrifica muito para estar aqui, disse finalmente. Bruna deu de ombros. Todo mundo faz sacrifícios. O senhor também sacrifica tempo com suas filhas para trabalhar e sustentar elas. Otávio riu, mas era um riso sem humor. A diferença é que eu tenho escolha. Eu poderia trabalhar menos, ganhar menos, mas ainda assim teria uma vida confortável. Você não tem essa opção. Bruna o olhou com curiosidade. Por que o senhor está pensando nisso? Ele passou a mão pelo rosto. Porque hoje eu percebi o quanto eu não sei sobre as pessoas que cuidam da minha casa, da minha família. Eu vivo numa bolha, Bruna. E hoje essa bolha estourou. Ela sentiu algo se mexer dentro do peito, uma sensação estranha de proximidade com aquele homem que sempre havia visto como distante e inalcançável. O senhor não precisa se sentir culpado, disse suavemente. Cada um faz o que pode com o que tem. Otávio a olhou com uma intensidade que a fez estremecer. E o que você tem, Bruna? O que você quer para você? A pergunta a pegou desprevenida. Fazia tanto tempo que ela não pensava em seus próprios desejos que nem sabia mais como responder. Eu quero que as meninas cresçam bem, que sejam felizes. Ele se aproximou mais um passo. E você? O que você quer para a sua vida? Bruna sentiu o coração acelerar. A proximidade dele, o cheiro do perfume, a forma como ele a olhava, tudo isso estava mexendo com ela de uma forma que não deveria. Eu não sei, sussurrou. Faz tanto tempo que eu só penso nelas. Otávio levantou a mão e, num gesto hesitante, tocou o rosto dela. Você é muito nova para viver só para os outros. O toque dos dedos dele na pele dela foi como uma descarga elétrica. Bruna fechou os olhos por um instante, permitindo-se sentir aquela sensação antes de dar um passo para trás. Senhor Otávio, eu acho que... Ele a interrompeu. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que há uma diferença entre nós, que você trabalha para mim, que isso pode parecer errado. Ele respirou fundo. Mas eu não consigo fingir que não senti algo hoje. Vendo você com elas, vendo como você cuida, como você é, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Bruna sentiu as pernas tremerem. O senhor está confundindo gratidão com outra coisa. Otávio balançou a cabeça. Não, Bruna,
Eu sei a diferença. O que eu sinto por você não é só gratidão. Ela olhou para o chão, lutando contra os próprios sentimentos. Isso não pode acontecer. Eu trabalho aqui, cuido das suas filhas. Se as coisas se complicarem... Ele segurou o queixo dela, fazendo-a olhar para ele. Eu jamais faria algo que prejudicasse você ou elas. Jamais. Os olhos dele estavam cheios de sinceridade, mas também de uma dor profunda. Eu só queria que você soubesse que você não é invisível para mim. Não mais. Bruna sentiu as lágrimas subirem. Otávio. Ela havia usado o nome dele sem o Senhor, e os dois perceberam. Ele sorriu tristemente. Gostei de ouvir meu nome na sua voz. Eles ficaram ali, parados no corredor escuro, a poucos centímetros um do outro, sentindo a tensão elétrica que crescia entre eles. Bruna sabia que deveria se afastar, ir para seu quarto, fingir que aquela conversa nunca havia acontecido, mas não conseguia se mover. Otávio também sabia que deveria recuar, manter a distância profissional, proteger ambos das complicações que aquilo poderia trazer. Mas pela primeira vez em 2 anos, ele se sentia vivo. Eu deveria ir dormir, sussurrou Bruna, mas não se moveu. Deveria, concordou ele, também sem se mover. Os dois ficaram ali, presos naquele momento, até que o som de uma das meninas se mexendo no quarto os trouxe de volta à realidade. Bruna deu um passo para trás, ajeitou o cabelo nervosamente. Boa noite, Sr. Otávio. Ele fechou os olhos por um momento. Boa noite, Bruna. Ela caminhou em direção à escada que levava ao seu quarto, mas parou e se virou. Senhor! Ele a olhou. Sim? Bruna hesitou, como se estivesse prestes a dizer algo importante, mas então balançou a cabeça. Nada. Durma bem. Ela desceu as escadas, deixando Otávio sozinho no corredor. Ele ficou ali por alguns minutos, tentando entender o que havia acontecido, o que estava acontecendo com ele. Depois, entrou no próprio quarto, mas não conseguiu dormir. Ficou na varanda, fumando um cigarro, olhando para o jardim escuro e pensando na mulher que dormia no andar de baixo. No dia seguinte, a tensão era palpável. Bruna acordou cedo, como sempre, mas estava diferente, mais consciente de cada movimento, de cada palavra. Quando Otávio desceu para o café da manhã, algo que raramente fazia, os dois trocaram olhares carregados de significado. As meninas estavam felizes por ter o pai ali de novo, e isso ajudou a quebrar um pouco o clima. Durante o café, Otávio anunciou: hoje eu vou trabalhar de casa. Tenho algumas reuniões por videoconferência, mas vou ficar por aqui. Bruna quase deixou a xícara cair. O senhor vai ficar em casa? Ele assentiu. Vou. E à tarde, se vocês quiserem, podemos voltar ao parque. Sofia e Letícia vibraram, e Bruna sorriu, apesar do nervosismo. O dia passou de forma estranha. Otávio ficava aparecendo na cozinha, na sala, no jardim, sempre com alguma desculpa, mas claramente querendo estar perto delas. Bruna sentia os olhos dele sobre si constantemente, e isso a deixava nervosa e excitada ao mesmo tempo. À tarde, foram ao parque novamente. Desta vez, Otávio participou desde o início, brincando com as meninas, conversando com Bruna, rindo de forma genuína. Outros pais e mães no parque começaram a reparar nele, e Bruna percebeu os olhares curiosos. Alguns conheciam Otávio dos jornais de negócios, outros simplesmente estranhavam ver um homem de terno brincando no parque com 2 crianças e uma mulher claramente mais jovem. No caminho de volta para casa, Sofia perguntou: Papai, a tia Bruna é nossa babá ou é nossa amiga? Otávio olhou pelo retrovisor para Bruna, que ficou sem saber o que responder. Ela é especial para nós, disse ele finalmente. Muito especial. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Otávio encontrou Bruna na cozinha, organizando as coisas para o dia seguinte.
Você arrumou suas coisas no quarto novo? Perguntou. Ela assentiu. Sim, senhor. Obrigada novamente. É muito melhor. Ele se aproximou. Bruna, sobre ontem à noite... Ela o interrompeu. Talvez seja melhor não falarmos sobre isso. Otávio balançou a cabeça. Não, eu acho que precisamos falar, porque isso não vai sumir só porque ignoramos. Bruna suspirou. O que o senhor quer que eu diga? Ele se aproximou mais. Eu quero que você seja honesta comigo. Você sentiu alguma coisa também? Bruna fechou os olhos. Otávio, isso não importa. Ele segurou as mãos dela. Importa para mim. Ela olhou para as mãos deles entrelaçadas e sentiu seu coração disparar. Eu senti, sussurrou. Mas isso não muda nada. Eu ainda trabalho para o Senhor. Ainda cuido das suas filhas. Ainda. Ele a puxou para mais perto. E se não trabalhasse? Bruna arregalou os olhos. Como assim? Otávio respirou fundo. E se eu mudasse as coisas? E se você não fosse mais minha funcionária? Bruna se afastou assustada. O senhor está me demitindo? Ele segurou o rosto dela. Não, Bruna. Eu estou te oferecendo algo diferente. Eu estou te oferecendo a chance de ficar aqui, não como empregada, mas como... Ele parou, procurando as palavras certas. Bruna sentiu o mundo girar. Como o quê, Otávio? Ele a olhou nos olhos e sua voz saiu firme e determinada. Como a mulher que eu estou me apaixonando e que pode ser a mãe que minhas filhas precisam. Bruna sentiu o mundo parar ao ouvir aquelas palavras, o coração disparando de uma forma que a deixou sem ar. E ela teve que se apoiar na bancada da cozinha para não cair, as pernas tremendo enquanto processava o que Otávio acabara de dizer. O senhor não pode estar falando sério, sussurrou, a voz falhando, os olhos arregalados misturando pânico com uma esperança perigosa que ela tentava desesperadamente sufocar. Otávio não recuou. Manteve o olhar fixo nela com uma intensidade que a desmontava por dentro e respondeu sem hesitar. Nunca falei tão sério na minha vida, Bruna. Eu vejo como você cuida delas, vejo como você me olha quando acha que não estou percebendo e sinto o que acontece quando estamos perto um do outro. Você vai negar que sente o mesmo? Ela desviou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade dele, abraçando o próprio corpo como se tentasse se proteger da tempestade que ele estava trazendo para sua vida organizada. Não é questão de sentir ou não, Otávio. É questão de realidade. Eu sou a empregada. O senhor é o empresário, o dono desta casa. As pessoas vão falar, vão julgar e suas filhas podem ficar confusas. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela com uma determinação que a deixava completamente desarrumada. As minhas filhas já escolheram você, Bruna. Elas te amam. Sofia me perguntou ontem se você ia ficar para sempre aqui. Letícia disse que você é a mãe do coração delas. A única pessoa colocando barreiras aqui é você. Bruna sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, o medo do desconhecido lutando contra o desejo de se jogar naqueles braços e esquecer de todas as consequências. E se não der certo? E se o senhor se cansar de mim? Eu vou perder tudo, meu emprego, minha casa, e as meninas vão sofrer vendo tudo desmoronar. Otávio segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando-a a encará-lo, os dedos delicados contra a pele quente dela. Eu não vou me cansar. Isso não é capricho, Bruna. Eu passei 2 anos no escuro, apenas sobrevivendo. Você trouxe a luz de volta. Me dê uma chance, apenas uma chance para te provar que isso pode funcionar. A vulnerabilidade nos olhos dele, o medo real que ele tinha de perdê-la, foi o que finalmente a convenceu. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e, quando os abriu, assentiu devagar. Uma chance, ela sussurrou, mas vamos com calma, por favor. Otávio soltou o ar que prendia nos pulmões e sorriu. Um sorriso de alívio puro que iluminou o rosto dele. Com calma, eu prometo. No dia seguinte, a dinâmica da casa mudou completamente.
Otávio cumpriu a palavra e contratou uma equipe de limpeza profissional, deixando Bruna livre para se dedicar exclusivamente às meninas. Ela se sentiu estranha, vestindo roupas casuais em vez do uniforme, sem saber exatamente qual era seu papel agora. As meninas, no entanto, adoraram a mudança. "A tia Bruna vai brincar mais com a gente agora?" perguntou Sofia, pulando animada. Otávio, tomando café com elas na mesa, respondeu: "Muito mais. E hoje à tarde vamos todos ao parque juntos." Aqueles primeiros dias foram um território desconhecido e perigoso. Bruna se sentia uma impostora, sentando à mesa para as refeições, sendo servida pela nova equipe que a olhava com curiosidade e talvez um pouco de desconfiança. Mas Otávio não deixava espaço para dúvidas. Chegava mais cedo do trabalho todos os dias, trazia pequenos presentes não só para ela, mas para as meninas também, e fazia questão de incluí-la em todas as conversas e decisões. Uma semana depois, numa noite de quinta-feira, ele a encontrou na varanda, olhando para o jardim iluminado pela lua cheia. "Você está pensativa", constatou, parando ao lado dela sem tocá-la, respeitando o espaço que ela ainda precisava. Bruna suspirou profundamente. "Não é tristeza, é medo. Sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa e que a qualquer momento alguém vai bater na porta e dizer que o sonho acabou." Otávio se virou para ela, apoiando os cotovelos no parapeito da varanda. "Isso não é um sonho, Bruna. É a nossa realidade. E eu sei que é difícil essa transição. Sei que você se preocupa com o julgamento dos outros." Ele fez uma pausa significativa. "Minha mãe ligou hoje. Ela quer vir jantar no sábado." Bruna congelou completamente. A mãe de Otávio, Dona Cecília, era uma mulher da alta sociedade, conhecida por sua rigidez e apego às tradições sociais. "Ela sabe sobre nós?" perguntou, a voz trêmula de ansiedade. "Sabe que você está morando aqui, que cuida das meninas? Disse que estamos nos conhecendo melhor." Bruna sentiu o estômago revirar de nervosismo. "Ela vai me odiar, vai achar que sou uma aproveitadora, que estou me aproveitando da sua vulnerabilidade." Otávio segurou a mão dela, entrelaçando os dedos com firmeza reconfortante. "Ela vai ver o quanto as netas dela estão felizes, e se ela não aceitar, o problema é dela, não nosso. Eu não sou mais um menino que precisa da aprovação da mãe, Bruna. Sou um homem que sabe exatamente o que quer." O sábado chegou rápido demais para o gosto de Bruna. Ela passou o dia inteiro nervosa, trocando de roupa 3 vezes, arrumando e rearrumando os cabelos, até que Sofia entrou no quarto e disse com a sinceridade típica das crianças: "Você fica linda de azul, tia Bruna. Parece uma princesa de verdade." Aquilo a acalmou um pouco. Quando a campainha tocou, Otávio segurou a mão dela firmemente e disse: "Juntos, sempre juntos." Dona Cecília era exatamente como Bruna imaginava. Elegante, fria e com um olhar analítico que parecia escanear cada detalhe. O jantar foi tenso desde o início. Cecília fazia perguntas diretas e invasivas, com um sorriso que não chegava aos olhos. "E de onde você é mesmo, querida?" "Ah, interior. Que cidade pequena. E sua família?" "Seu pai faleceu." "Que pena. E você trabalha aqui há quanto tempo?" Bruna respondia com educação e dignidade, mantendo a postura ereta, mas por dentro estava se desfazendo. Foi quando Letícia, tentando alcançar o pão, derrubou o copo de suco na toalha branca bordada. Cecília fez uma careta de desgosto visível. "Essas crianças estão cada dia mais desastradas. Precisam de disciplina rígida, não de mimos excessivos." Antes que Bruna pudesse se levantar para limpar a sujeira, Otávio bateu a mão na mesa com força, fazendo os talheres tilintarem e todos se assustarem. "Mãe, pare agora mesmo. Foi um acidente normal de criança. E se você veio aqui para criticar a educação das minhas filhas ou desrespeitar a mulher que está ao meu lado, pode ir embora imediatamente."
O silêncio na sala foi absoluto e constrangedor. Bruna olhou para Otávio, chocada com a firmeza dele. Ele nunca havia enfrentado a mãe daquele jeito na frente dela. Cecília ficou pálida, olhou de Otávio para Bruna e depois para as netas que observavam tudo com olhos arregalados e assustados. Eu só quero o melhor para esta família, Otávio, disse a senhora com a voz mais contida e controlada. Eu também quero o melhor, respondeu ele sem hesitar. E o melhor para esta família é a Bruna. Se você não consegue enxergar isso, o problema não é nosso. Depois que Cecília foi embora, com um clima ligeiramente mais ameno, mas ainda visivelmente desconfortável, Bruna começou a recolher os pratos por puro hábito. Otávio a segurou pelos ombros com delicadeza. Deixe isso para a equipe. Você não precisa mais fazer esse tipo de trabalho. Ele a puxou para a sala de estar e a sentou no sofá ao lado dele. Você está bem? Sei que foi difícil. Bruna começou a rir, um riso nervoso que logo se transformou em choro liberador. Você enfrentou sua própria mãe por minha causa. Ninguém nunca fez isso por mim antes. Ele se sentou mais perto e a abraçou apertado, deixando que ela desabafasse toda a tensão acumulada. Eu defendi minha família, e você faz parte dela agora, quer você acredite ou não. Foi naquele momento, com o cheiro masculino dele envolvendo-a e a segurança absoluta dos braços dele ao seu redor, que Bruna finalmente se permitiu acreditar de verdade. Ela levantou o rosto molhado de lágrimas, encontrou os olhos dele e ele não esperou mais nenhum segundo. O beijo foi urgente e necessário, carregado de toda a atenção acumulada durante semanas, de todas as palavras não ditas, de todo o desejo cuidadosamente reprimido. Não foi um beijo romântico de filme, foi um beijo real, desesperado, de dois adultos que encontraram um no outro a peça que faltava para se sentirem completos. Quando se separaram, sem fôlego e com os corações disparados, Otávio encostou a testa na dela e sussurrou: Eu te amo, Bruna. Acho que te amo desde o primeiro dia que te vi ensinando a Sofia a amarrar o sapato com aquela paciência infinita que ninguém mais tem. Bruna sorriu através das lágrimas, acariciando o rosto dele com dedos trêmulos. Eu também te amo. Tenho medo ainda, mas te amo mais do que imaginei ser possível amar alguém. Ele beijou a palma da mão dela com ternura. O medo faz parte. O importante é não deixar ele nos impedir de ser felizes. Os meses seguintes passaram como um filme em câmera rápida. A relação deles se solidificou gradualmente, não sem desafios e momentos difíceis, mas com uma base sólida de diálogo honesto e respeito mútuo que eles construíram dia após dia. As meninas começaram a chamar Bruna de mãe naturalmente, num domingo de manhã qualquer, enquanto faziam panquecas juntas na cozinha. Otávio parou na porta, observando a cena doméstica, e sentiu os olhos arderem de emoção. Ele sabia que Ana, onde quer que estivesse, estaria feliz por ver as filhas amadas e cuidadas daquele jeito. Mas nem tudo foram momentos felizes. Houve o dia terrível em que Bruna ouviu comentários maldosos de antigas colegas de trabalho no supermercado, chamando-a de interesseira e oportunista. Ela chegou em casa completamente arrasada, querendo terminar tudo e voltar para o interior. Otávio a ouviu chorar por 1 hora inteira. Depois a levou para a frente do espelho grande do quarto. Olha para você, ele disse com firmeza. Olha para a mulher forte, inteligente, amorosa e íntegra que você é. Quem fala essas coisas não te conhece de verdade. Eles têm inveja da sua felicidade, não do meu dinheiro. Ele a convenceu a fazer um curso de gastronomia, algo que ela sempre sonhara, mas nunca tivera dinheiro para pagar. Invista em você mesma, ele insistiu. Eu quero ver você crescer e realizar todos os seus sonhos. E ela realmente cresceu,
de forma impressionante. Bruna floresceu de uma maneira que nem ela mesma sabia ser possível. Mudou o corte de cabelo, renovou o guarda-roupa, mas manteve a mesma doçura e simplicidade genuína que haviam encantado Otávio desde o início. 6 meses depois daquela conversa definitiva na cozinha, Otávio organizou uma viagem especial para a casa de praia da família. Era o aniversário de 6 anos das gêmeas e a casa estava cheia de amigos, alguns parentes que finalmente aceitaram a nova realidade e crianças correndo alegremente por todos os cantos. Bruna estava na cozinha, colocando os últimos detalhes no bolo de aniversário decorado, quando sentiu 2 braços conhecidos a envolverem carinhosamente por trás. "Foge comigo por alguns minutos", sussurrou Otávio no ouvido dela, fazendo-a arrepiar. Ela riu, virando-se nos braços dele com naturalidade. "Fugir? Com a casa cheia de convidados? As meninas vão sentir nossa falta." Ele deu de ombros travessamente. "Só por 5 minutinhos. Vem comigo." Ele a levou para a praia privativa, onde o sol estava se pondo majestosamente, pintando todo o céu de tons alaranjados e roxos espetaculares. O som das ondas era relaxante e romântico. "Lembra do que você me disse naquele primeiro dia difícil?" perguntou Otávio, parando na areia fofa. "Que eu precisava ter certeza de que não era apenas um capricho passageiro?" Bruna assentiu, curiosa com a direção da conversa. "Lembro perfeitamente." Ele tirou uma pequena caixinha de veludo azul marinho do bolso da bermuda. "Já se passaram 8 meses, Bruna. Não é capricho. É a certeza mais absoluta e inabalável da minha vida inteira." Bruna levou as mãos à boca, o coração disparando exatamente como naquela primeira vez. Otávio se ajoelhou na areia macia, não se importando nem um pouco com a bermuda cara que estava usando. "Bruna, você aceita se casar comigo? Aceita ser a mãe oficial dessas 2 pestinhas maravilhosas e a esposa deste homem teimoso que te ama mais do que consegue expressar?" As lágrimas dela caíam livremente agora, brilhando douradas à luz mágica do pôr do sol. "Sim", ela conseguiu dizer, a voz completamente embargada de emoção. "Sim, 1000 vezes sim, para todo o sempre." Ele colocou o anel delicado no dedo dela, levantou-se e a beijou apaixonadamente, rodopiando-a no ar, enquanto as ondas molhavam seus pés descalços. De longe, na varanda ampla da casa, Sofia e Letícia viram a cena romântica e começaram a pular e gritar de alegria, correndo em direção a eles pela areia. As 2 se chocaram contra as pernas dos adultos, rindo e gritando de felicidade, e Otávio e Bruna se abaixaram, formando um abraço coletivo ali mesmo, na areia molhada e dourada. "Agora a gente é uma família de verdade para sempre e sempre?" perguntou Letícia, admirando o anel brilhante no dedo de Bruna. Bruna olhou para Otávio, depois para as meninas, sentindo uma paz profunda que nunca havia experimentado antes. Uma sensação de completude que preenchia cada espaço vazio do seu coração. Os preparativos para o casamento foram intensos, mas alegres. Otávio queria uma festa grandiosa, mas Bruna insistiu em algo mais íntimo e aconchegante, apenas com família próxima e amigos verdadeiros. "Eu não preciso de uma festa enorme para impressionar ninguém", ela explicou. "Só preciso de você, das meninas e das pessoas que realmente nos amam." Decidiram se casar no jardim da própria casa, num sábado ensolarado de primavera. Bruna convidou sua mãe e seu irmão mais novo, que vieram do interior emocionados e ligeiramente intimidados pela grandeza da mansão, mas recebidos com carinho genuíno. A mãe de Bruna, Dona Lourdes, era uma mulher simples e trabalhadora, de mãos calejadas pelo trabalho pesado, que chorou copiosamente ao ver a filha de vestido de noiva. "Minha menina querida", disse ela, segurando o rosto de Bruna com mãos trêmulas. "Você merece toda essa felicidade e muito mais. Sempre soube que você ia longe na vida." Bruna abraçou a mãe apertado, respirando o cheiro familiar de sabonete e carinho.
Obrigada por tudo, mãe. Por ter me criado com valores, por ter me ensinado a trabalhar com dignidade, por ter acreditado em mim sempre. Dona Lourdes limpou as próprias lágrimas com o lenço bordado. Eu sempre soube que você tinha um coração especial. Só não imaginava que chegaria tão longe. O irmão de Bruna, Tiago, estava visivelmente impressionado com toda a estrutura da casa. Cis, isso aqui parece coisa de filme da televisão. Você tem certeza de que não está sonhando? Bruna riu alegremente. Eu também me belisco todo dia para ter certeza de que é real. Tiago ficou sério por um momento. Ele te trata bem mesmo? Porque se não tratar, eu dou um jeito nele, mesmo ele sendo rico. Bruna sorriu com ternura. Ele me trata como uma rainha, Tiago, e ama as meninas tanto quanto eu amo. A cerimônia foi simples, mas absolutamente linda. Otávio estava elegantíssimo num terno claro que realçava os olhos, e Bruna usava um vestido branco discreto, mas deslumbrante, que a fazia parecer uma princesa de conto de fadas. Sofia e Letícia eram as daminhas perfeitas, usando vestidos cor-de-rosa e carregando cestas de pétalas perfumadas que espalhavam pelo caminho. Quando Bruna entrou no jardim decorado, conduzida pelo irmão emocionado, Otávio sentiu os olhos encherem de lágrimas de pura felicidade. Ela estava absolutamente radiante, sorrindo através das próprias lágrimas, caminhando determinada em direção ao futuro que nunca havia ousado sonhar. Durante os votos emocionantes, Otávio segurou as mãos dela firmemente e disse com a voz trêmula: Bruna, você entrou na minha vida quando eu estava completamente perdido na escuridão mais profunda. Você trouxe luz, amor, esperança e alegria de volta. Você pegou duas meninas assustadas e órfãs e as transformou em crianças felizes e seguras novamente. Você pegou um homem completamente quebrado e o fez querer viver e amar outra vez. Eu prometo te amar, te respeitar, te honrar e te proteger todos os dias da minha vida. Prometo ser o homem que você merece e o pai que nossas filhas precisam para sempre. Bruna mal conseguia falar através das lágrimas abundantes. Otávio, quando eu vim trabalhar aqui, eu só queria um emprego honesto, uma forma digna de ajudar minha família no interior. Eu jamais imaginei que encontraria aqui a minha própria família verdadeira. Você e as meninas me deram um lar de verdade, me deram amor incondicional, me deram um propósito na vida. Eu prometo cuidar de vocês, amar vocês, estar ao lado de vocês em todos os momentos bons e ruins. Prometo ser a melhor mãe que eu conseguir ser e a melhor esposa que você merece ter. Quando o celebrante os declarou oficialmente marido e mulher, Sofia e Letícia gritaram em coro: beija, beija, beija. Otávio e Bruna riram emocionados e se beijaram longamente, enquanto todos os convidados aplaudiam com entusiasmo genuíno. A festa foi íntima, mas repleta de alegria contagiante. Dona Lourdes conversou longamente com Dona Cecília, que havia comparecido e se comportado educadamente. E as duas mulheres tão diferentes encontraram um terreno comum no amor incondicional pelas netas. Tiago brincou incansavelmente com as meninas, fazendo-as rir com suas palhaçadas e mágicas improvisadas. Os poucos amigos próximos de Otávio, que inicialmente haviam sido céticos sobre o relacionamento, agora viam claramente o quanto ele estava genuinamente feliz e realizado. Durante a festa animada, um dos sócios de Otávio o puxou discretamente de lado. Cara, preciso admitir que duvidei muito no início. Pensei que você estava fazendo uma loucura por impulso. Otávio olhou para Bruna, que dançava alegremente com as meninas na pista improvisada. E agora, o que você acha? O amigo sorriu sinceramente. Agora eu vejo que você encontrou algo extremamente raro neste mundo. Amor verdadeiro e família de verdade. E isso realmente não tem preço nenhum. Aquela noite especial, depois que todos os convidados foram embora satisfeitos e as meninas finalmente dormiram exaustas de tanta alegria,
Otávio e Bruna ficaram sozinhos no quarto principal pela primeira vez como marido e mulher oficiais. Então, senhora esposa, disse ele, puxando-a carinhosamente para perto. Como você se sente agora? Bruna sorriu radiantemente. Assustada, feliz, grata, apaixonada, realizada, tudo ao mesmo tempo e muito intensamente. Ele a beijou com ternura infinita. Eu te amo mais do que todas as palavras do mundo conseguem expressar adequadamente. Bruna encostou a testa suada na dele. Eu também te amo completamente. Obrigada por me dar essa vida maravilhosa, essa família perfeita. Otávio balançou a cabeça discordando. Você que nos deu uma família de verdade, Bruna. Antes de você chegar, nós éramos apenas pessoas tristes vivendo na mesma casa grande e vazia. Você nos transformou numa família unida e feliz. Os meses seguintes trouxeram ajustes naturais e muito aprendizado mútuo. Bruna teve que se acostumar gradualmente com o papel de esposa de um empresário importante e influente, participando de eventos sociais elegantes, conhecendo pessoas poderosas e influentes do meio empresarial. Ela sempre se sentia ligeiramente deslocada naquele mundo sofisticado,